Prosseguindo a celebração do tempo comum, que é o tempo da esperança, de renovar as forças de esperança, frente à pandemia em que todos nós estamos enfrentando e por isso ficamos confinados, afastados, isolados da sociedade como um todo, mas convivendo em casa, o contato no dia a dia, no relacionamento com a família. Isso vai ajudando a compreender e a perceber que não estamos caminhando sozinhos, contamos, ao longo dessa caminhada com a proteção, a bênção, a força poderosa desse Deus que se faz presente na vida, na caminhada de cada um de nós cristãos, que temos sempre a fome de nos alimentar da palavra de Deus, de beber dessa fonte que jorra, que é a palavra de Deus, que vai esclarecendo, vai iluminando, vai guiando e fortalecendo a nossa vida de fé cristã, para superarmos os grandes perigos, os grandes desafios, assim como os antigos profetas. Na primeira leitura nós acabamos de ouvir do profeta Jeremias, dos desafios, dos perigos da missão enfrentado por ele diante dos inimigos, mas que ele permaneceu na firmeza da alegria, da fé, com esperança, contando com a fortaleza de Deus. E por contar e ter esperança de contar com a fortaleza de Deus, ele se sentiu feliz, com esperança de continuar superando e vencendo os grandes desafios, as perseguições, as batalhas, de como profeta, de não ter medo de anunciar a palavra de Deus, de pregar o reino de Deus para as pessoas, mas também de denunciar todas as formas de injustiça e de opressão em que recaía sobre o seu povo, o povo sofrido, marginalizado, perseguido daquela época. O profeta, como o porta-voz de Deus, o anunciador de Deus, aquele que proclama a palavra, mas é capaz de, com coragem e força, de denunciar todas as armadilhas que recaem sobre a humanidade, principalmente o marginalizado, o simples e distanciado da sociedade daquela época. O profeta tinha essa coragem, essa força de não desistir, mas falar com segurança, com força, com firmeza, porque acreditava na proteção de Deus. Mesmo sendo abandonados, incompreendido por todos, mas ele se sentia feliz de contar com a bênção e com a proteção desse Deus que reanimava e fortalecia para continuar a missão. Portanto, nós hoje, como discípulos missionários, apóstolos de Jesus, chamados a sermos discípulos missionários, nosso Senhor Jesus Cristo, temos ter a coragem também do profeta, a firmeza diante de encarar a realidade do mundo, a vida, e hoje principalmente encarar a pandemia do vírus que tem se alastrado, que tem infectado muitas pessoas e que uma boa parte tem se recuperado, outra não, que nós, como porta-voz de Deus, precisamos ser uma presença de esperança, de fé, de motivação, de encorajamento, para que as pessoas possam continuar nessa confiança de que vai superar, de que vai vencer. Logo, chegaremos em dias melhores e vitoriosos diante de tudo isso, de forma que, iluminados pela força da palavra de Deus, encorajados pelo testemunho de Jesus, pela vida de dedicação e doação dos profetas, e aqui na pessoa do profeta Jeremias, sermos também encorajados a viver a nossa fé, não perder o medo. O profeta é aquele apóstolo que se põe a caminho sem medo diante da missão, diante do grande desafio da missão de anunciar a palavra, o evangelho às pessoas, mas ser capaz de ver, ter uma visão crítica da realidade do mundo, E aí eu usar não a ótica humana, do medo,
mas usar a ótica de Deus, que tem segurança, firmeza, de ser capaz de discernir e criticar contra todos aqueles que têm procurado diminuir ou eliminar o ser humano, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, precisamos sermos valorizados como pessoa humana, por mais simples, humilde, pecador ou miserável, ou pobre ou necessitado, todos nós somos considerados com os nossos valores, né, com os nossos dons, com as nossas habilidades, somos considerados grandes aos olhos de Deus, né? E aí somos vistos como iguais, porque somos criados em mais semelhança de Deus. Portanto, essa segurança, essa confiança que precisamos, né, estarmos atentos para que a gente possa ser capaz de superar e vencer os obstáculos da vida. Reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, assim como nós ouvimos na palavra de Deus, né, o primeiro homem, Adão, fez gerar o pecado do mundo. O pecado perambulou, né, na sociedade do mundo, e por isso gerou a morte. E todos somos, né, levados a essa realidade do mundo através dessa manifestação da prática do homem, que muitas vezes o homem quer ser mais do que Deus, e por querer ser mais do que Deus, às vezes termina construindo ou fazendo coisa que venha a prejudicar a sua vida, não só a sua vida, mas também a vida de muitas pessoas, venha eliminar a vida de muitas pessoas, porque Deus está aí, Deus se encontra no mundo, encontra no nosso meio, né? Mas ele quer sempre o bem de todos. Deus não quer mal para ninguém, mas às vezes o próprio homem que vai construir esse mal, e por construir esse mal o homem vai conviver nessa realidade. Deus está presente, mas Deus vai nos dando força para que a gente possa, com a nossa fé, não perder a nossa esperança, ser capaz de dar um salto de qualidade e aí superar todas essas realidades que nos afasta de Deus, né? E aí nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. A nossa confiança maior está em Deus, para que a gente possa ser capaz de superar, de vencer os obstáculos, as situações adversas em que a vida nos faz distanciar das coisas de Deus. E aí chamados todos a sermos profetas, discípulos missionários, para que a gente possa pregar com confiança, com convicção, com muita fé, e não esquecer que Jesus é o principal na nossa vida. Jesus é a referência primeira, né? Devemos tudo partir da nossa vida a partir da experiência profunda que somos chamados a termos com Jesus. E aí, fortalecido dessa manifestação, desse amor, dessa confiança que nós acreditamos em Jesus, né? Sermos agraciados quando falamos bem de Jesus para as outras pessoas. Aí Deus vai cada vez mais nos amando, né? Nos acreditando e nos potencializando, fortalecendo a nossa vida, nos encorajando diante do caminho, porque somos seres em construção. Estamos nessa caminhada de construção e sermos construídos tendo como o alicerce primeiro da nossa vida nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o fio condutor que nos aproxima do Pai, fortalece a nossa vida, nos convida a olhar para Ele como esse sinal da graça, né? Primeiro o homem Adão, que trouxe o pecado; segundo o homem Jesus, que trouxe a graça do perdão, nos convidando à reconciliação, a reconhecermos que somos falhos como pessoa humana, mas que necessitamos do perdão, necessitamos da misericórdia, da reconciliação, necessitamos da graça de Deus, sermos banhados, contagiados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ao sermos banhados, contagiados
por essa graça de Jesus, sermos capazes de transmiti-lo para os nossos irmãos, para as nossas pessoas, os nossos paroquianos fiéis, que nos escuta, né, que tem fome e sede de Deus, fome da palavra de Deus, e nós somos chamados como instrumento de Deus, vocacionados, instrumento de Deus, no nosso ministério sacerdotal, naqueles que assumem a sua vocação leiga, a também semear a palavra de Deus aos irmãos, principalmente aqueles que estão com fome e sede da palavra de Deus, vivenciando esse tempo de dificuldade em que nós estamos passando, mas impulsionando, levando-os a todos a ter força, a ter coragem, né? Ser encorajados na fé, na confiança, na animação, mas com espírito de solidariedade, e ver que o caminho, não há outro caminho na nossa vida, na nossa sociedade, que não seja Jesus. Jesus é o caminho que Ele nos convida a caminhar, né? A irmos construindo passo a passo a nossa vida, seguindo esse caminho que muitas vezes não é fácil de caminhar. Como ele diz, eu sou a porta verdadeira, eu sou a porta estreita, eu sou o caminho, mas eu sou o caminho também estreito. Quem conseguir passar por essa porta, esse caminho estreito, vai sentir alguns desafios, algumas dificuldades, mas no final terá a graça, a bênção de Deus, a proteção de Deus, né? E é isso que o próprio Jesus nos convida hoje, celebrando esse 12º domingo do tempo comum, nesse tempo de esperança, para que ele não venha perder a esperança que, diante dos problemas, das dificuldades em que nós estamos passando, que a esperança seja essa fonte também que nos anima, que nos leva a acreditar, a depositar a nossa fé na presença de Jesus, o Filho de Deus, que caminha conosco, né? E aí peçamos a intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, celebrando esse mês todo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nessa sexta-feira, celebramos também a festa do Sagrado Coração de Jesus, aquele que tem um coração tão manso, tão humilde, mas um coração tão grande que acolhe a cada um de nós, aquele que veio para eternizar, suavizar a nossa vida diante do nosso sofrimento, que a gente se sinta também amado por Ele, e sentindo amado por Ele, que a gente seja capaz também de traduzir tudo essa nossa fé, essa nossa confiança em gestos de solidariedade, de ação concreta, fraterna, para com os nossos irmãos, principalmente aos nossos irmãos necessitados, que precisam tanto desse tempo em que estamos vivenciando hoje, mas na perspectiva, na esperança de viver um tempo melhor, com a graça, a bênção e a proteção do nosso Deus. Amém.